Presente, graça e paz, os irmãos aqui também, ao vivo, pelo YouTube. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. Obrigado a vocês, visitantes, mais uma vez, pela presença de todos. E vocês aqui também, através desse canal, que tem compartilhado as nossas mensagens, tem deixado aí seu comentário, tem deixado o seu like. Ô irmão, porque é muito importante, porque você fica batendo nisso, deixa seu comentário, deixa seu like. É porque assim, amado, a plataforma do YouTube, ela entende, né, que quando um conteúdo ele é bem aceito, muitas pessoas têm interesse. E é claro que faz parte do interesse do YouTube desenvolver esse trabalho que as pessoas estão ali consumindo, né? Então é muito importante você... Vai lá, deixa seu like, não gasta nada, é só tocar lá no legalzinho, fazer um comentário, enfim, e compartilhar para que o YouTube esteja recomendando essas mensagens. Que bom, né, amado? A gente está aqui gravando aqui, um outro dia recebi um testemunho do nosso irmão, um abraço lá para o nosso irmão lá na África, né, ministro da graça de Deus, Bruno Mac. Então, ele disse, olha, eu conheci a graça através do irmão Elcio, foi o primeiro, depois, claro, conheci os outros irmãos, e hoje somos aí esse cinturão da graça de Deus. Quer dizer, o YouTube, ele recomenda as mensagens a partir do momento que você compartilha, deixa seu like, faz algum comentário, e com isso a família da graça no mundo inteiro só vai crescendo para a glória de Deus. Porque assim como nós estamos aqui, existem milhões de pessoas que estão precisando e querendo ouvir uma palavra como esta da graça de Deus, para se libertarem, amado, de todo engano, de todo sofisma, de toda altivez, de toda religiosidade, para de fato deixar de dar fruto para o homem e passarem a dar frutos para Deus. Meu abraço aos meus irmãos em Cristo, ministros da graça de Deus, todos vocês que cooperam, né, para que esta palavra corra. Estamos juntos na graça do Pai. Olha aí, fé. O DNA dos filhos de Deus. A fé, amado, e a sequência dessa mensagem, tudo indica que será na próxima semana, eu quero falar da fé e do Espírito, porque é a casadinha. Os filhos de Deus, eles possuem um DNA, uma identidade, e a identidade eles têm em si o Espírito, e eles têm também o dom da fé. Então, quem são os filhos de Deus? Ah, é o crente daquela igreja. Ah, é o daquela... Não. Os filhos de Deus, independente de prática religiosa, eles têm o Espírito de Deus habitando neles. Ele é um só Espírito com o Senhor. Isso é o DNA, a verdadeira identidade. E eles possuem também o dom da fé. Então a fé, amado, é o DNA dos filhos de Deus. Não existe filhos de Deus que não possui o Espírito ou a fé, esta capacidade de crer que Ele é Senhor. Tá bom? Isso é o que as Escrituras nos informam. Se alguém pensa diferente, é livre também, mas é o que a Escritura nos informa, é o que é o Evangelho, principalmente, não apenas as Escrituras como um todo, mas o Evangelho nos afirma, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 5, escrevendo o apóstolo Paulo. Um só Senhor. Uma só... Quantas? Uma. Um só Senhor, uma só fé. E quantos batismos? Um. Porque há um só Deus e Pai, de todos, por todos e em todos. Então, amados, é uma só fé. Irmão, mas aquela pessoa fez a campanha do álcool ungido. E ele teve fé que aquele álcool era consagrado. Aquilo é uma fé carnal, religiosa e totalmente desprovida do entendimento e da sabedoria divina. Aquilo é uma fé natural.
como se eu tivesse com mal-estar e alguém me dissesse assim: olha, toma aquele chá ali, que aquela folha é muito boa. E aí eu vou, tomo aquele chá e aquilo me faz bem. Eu creio na essência, eu creio que aquela folha, né, ela tem um poder medicinal, sim. Isso é uma coisa natural. Não confunda, amado, o dom da fé, algo que procede de Deus, com esperar algo de alguém. Alguém te promete algo, você diz: eu tenho fé que fulano vai me dar, vai fazer por mim. Isso é uma coisa natural. O dom da fé é diferente e só existe uma só fé. O salvo aqui é o mesmo salvo lá do outro lado do mundo. O salvo que está dentro de uma chamada igreja, que a igreja somos nós, é o mesmo salvo que está andando aí fora sem religião. Porque se ele tem o dom da fé, ele é um filho de Deus, independente da sua crença religiosa. Ele simplesmente crê que ele é um filho de Deus. Ele crê em Deus como Pai. E quem é que vai dizer que ele está errado? O religioso. Porque o religioso diz: não. O religioso, ele pergunta a uma pessoa aí fora, uma pessoa, como eles dizem, né, que anda de qualquer jeito, na cachaça, nos bailes da vida: você crê em Deus? Aí a pessoa fala: sim, creio em Deus. Você crê que Jesus é o Senhor? Sim, eu creio. Mas, para você ser filho de Deus, você precisa ir para a minha igreja, aceitar Jesus. Aí ele diz: não, mas eu já aceito Jesus na minha vida, eu creio em Jesus. Não, mas não basta, não é assim. Eu vou passar para você uma lista como é que tem que ser. Você tem que ir para a minha igreja, levantar a mão, aceitar Jesus, o pastor fazer a oração, para Jesus ouvir a oração do pastor, e aí escrever o nome desse abençoado, desse candidato à salvação, no livro da vida e permanecer preso na igreja. Porque se ele der um passo fora da igreja, Jesus toma a salvação dele. E aí ele precisa vir depois para se reconciliar novamente. O pastor vai pedir a Deus de novo para escrever o nome dele de novo. Aí Jesus vai dizer: ô Gabriel, vai lá, pega aquela caneta lá, porque eu já tinha pagado aqui. E Elcio voltou de novo. Aí esse menino... Viu? Isso não é uma fé racional. Não é uma fé dom de Deus. O camarada, ele pode ser religioso e depois deixar a religião, ele pode viver uma vida correta e depois andar naquilo que ele achar que deve andar, mas se ele é filho, ele vai continuar crendo em Deus. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pegou suas riquezas, abandonou a casa de papai. Não abandone a casa de papai. Foi embora, gastou tudo, mas ele perdeu o seu pai? Ele deixou de ser filho? Não. Ele disse: eu não sou nem digno. Claro, as suas práticas imundas estavam ferindo o caráter do pai. Eu não sou nem digno de chamar ele mais de pai. Mas ele é meu pai. Ele não me abandona. E quando ele volta, o pai recebeu, como o religioso diz: Jesus está apertando aí, irmão. Você que está desviado, Deus está apertando. Não, irmão. Deus só está ministrando com muito amor e muita graça para você se render novamente aos braços do Pai. E quando o filho chega, ele encontra aquele pai amoroso de braços abertos, com a festa preparada, um banquete lindo, para receber aquele que para a religião estava desviado. Para o pai, só estava andando nas más obras e não parou para ouvir os conselhos de pai. Porque o pai, ele corrige e disciplina a quem ama. E ele corrige para sermos participantes da sua santidade. Amém? Essa palavra não é para você se tornar filho de Deus. Essa palavra é para você que é filho de Deus pela fé.
uma só fé. 2:8 Efésios. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé, amado, é a espinha central, dorsal da Bíblia. Porque pela graça sois salvos. Não vou me prender nesse assunto, mas salvação aqui não é eterna, tá bom, lá? Salvação eterna do Espírito não precisou você crer. Porque o salvo ele já nasceu com esse dom. Ele já crê por si. Ele não é que ele não acreditava e depois passou a acreditar. Ele sempre acreditou. Como eu falei, dei exemplo. Você pode pegar qualquer um aí fora que é filho de Deus, que independente do evangelho ou não, ele vai crer. Porque já está nele, ele é filho. Ele é um espírito revestido de carne, ele crê. Mas essa salvação aqui está dentro de um contexto em relação daquilo que Jesus estava fazendo ou tinha feito, e a graça os salvou mediante as obras da lei, porque no versículo 9 vai dizer, não vem das obras, é um dom presente de Deus. Mas enfim, é por meio da fé, tudo é por meio da fé, porque o Filho de Deus, ele só se inclina para Deus por causa deste dom da fé que habita nele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tanto a salvação pela graça como a fé é um presente de Deus. Nós fomos salvos por esta graça. Nós estávamos vivendo na religiosidade, no engano. E por esta graça ter se manifestado nas nossas vidas, nós cremos nesta graça e estamos salvos de todo o engano. E isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. E os dons de Deus são irrevogáveis. Ele não dá e toma, bem como a salvação. Mas para a religião, Jesus deu a salvação, mas se você vacilar, Jesus vai e toma. E depois Jesus vai e dá de novo, e depois vai e toma. Não. São irrevogáveis os dons de Deus. Judas capítulo 1, versículo 3, olhe lá. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos... Quantas vezes? Uma vez. Ele deu, pronto. Ele não deu, tirou e deu de novo depois. Não. Ele já deu. Você lembra quando você estava na religião X, na religião Y? Você já cria em Deus. Porque você já era filho de Deus. Agora, a fé nesta palavra, agora da graça, trouxe agora uma salvação comum. E o que é uma salvação comum? Na tua alma, na tua mente. Trouxe refrigério, trouxe paz. Então Judas disse que ele estava procurando escrever com toda a diligência. Ele estava escrevendo com toda a diligência acerca da salvação, vírgula. Depois ele parou. Ele disse, enquanto eu estava empregando forças ali, escrevendo com toda a diligência, eu queria falar para vocês deste tema aqui, ó, salvação. Eu queria falar para vocês isso aqui, salvação. Depois ele parou. Tive por necessidade. Existe uma necessidade da parte dos pregadores, principalmente, claro, dos pregadores da graça de Deus, a ensinar os filhos de Deus, o povo da graça, a batalhar por esta fé. Não é batalhar para perder, mas para exercer essa fé. Exercer a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus. Porque mesmo você sendo filho de Deus, mesmo você tendo a salvação mediante este evangelho, essa salvação que impactou a tua alma, que te libertou na mente, mesmo você tendo este dom da fé, se você começa a relaxar, se esfriar, se acomodar, de repente você vai estar tão natural, agindo tão na carne, que ninguém mais vai entender
O que é que você está dizendo que é graça? Que é Jesus, que é evangelho? Eu estou na graça. Sou filho de Deus. Eu sou salvo. Mas as práticas, as atitudes, não são condizentes com aqueles que estão vivendo a fé. Porque esta é a vossa vitória. A vossa fé que vence o mundo. Se eu não exercito esta fé como um filho de Deus, eu me entrego às paixões, os desejos desenfreados da carne, porque eu tenho uma fé, mas esta fé não está atuante. E é por isso a importância de ouvirmos o Evangelho, porque Paulo disse, a fé, ela vem, mas ela vem pelo e ouvir a palavra de quem recebe. Então, queridos, esta fé já está dentro de nós. Este vem aqui vem de dentro para fora, se manifestar. Ela é ativada mediante uma prática, mediante uma comunhão com Deus. E este relacionamento aqui, vocês presentes e os irmãos aqui que acompanham, é justamente para a gente estar batalhando ou em defesa, em exercício desta fé. Então ele teve por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Por que, Judas? A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Foi dada a todo mundo? Foi dada a todos os homens? E por que tem alguns aí dizendo que todo mundo é filho de Deus? E para nossa vergonha, dizendo o pregador da graça. Não, todo mundo é filho de Deus. Mas a fé, ela foi dada aos santos. E Deus não tirou a fé dos santos e nem deu aos outros. Deu aos santos. Santos quer dizer um povo separado. Separado quer dizer um povo eleito. Eleito quer dizer um povo predestinado. Então existe sim as duas sementes. A fé foi dada aos santos, mas precisa haver uma batalha, um trabalho para desenvolver esta fé. Porque senão, ninguém saberá. Como Jesus usava essa linguagem. O joio e o trigo são muito parecidos. Mas ele disse que no reino dele, e o reino já foi estabelecido, porque o reino já está em nós, pela fé. Ele disse que no reino dele, ele colocaria os bodes à sua esquerda e as suas ovelhas, uma alusão aos filhos, à sua direita. Então no reino dele, quando ele disse tetelestai, está consumado, quando o templo caiu lá em 70, quando ele se manifestou sobre as nuvens, no reino dele houve uma sentença, não uma extinção biológica. Houve uma sentença, um julgamento. Filhos à direita, como ele usava a linguagem de ovelhas à direita, e bode às esquerdas. Houve uma sentença, está decretado. Quem vai nascer com o Espírito, ele já nasce com o dom da fé, ele já nasce sendo filho de Deus. Quem vai nascer sem o Espírito, ele já vai nascer também sem o dom da fé genuína para crer, para a salvação. Ele não é um filho de Deus. Mas ele nasce biologicamente. Mas já existe uma sentença. Mas a extinção não. Extinção é quando ele apaga, quando ele morre. A fé ela foi dada aos santos. Olha lá, Gálatas capítulo 3, ou vamos anular as Escrituras? Vamos anular a graça? Não. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pelo batismo nas águas. Pelo dízimo, campanha, jejum, propósito, voto. Não. Viu? Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas todo mundo crê em Jesus? Não, porque nem todo mundo recebeu a fé. Porque a fé é dos eleitos. A fé é dos santos, separados de Deus.
Atos capítulo 13, versículo 48, Paulo estava pregando para os judeus, Paulo estava pregando para os gentios, e alguns receberam a palavra e se alinharam com Paulo, se achegaram a Paulo, mas os fariseus que não criam naquela mensagem, se levantaram contra Paulo, e Paulo disse: já que vocês não se sentem dignos desta palavra, já que vocês não se sentem dignos dessa salvação, eu me retorno, eu volto agora para os gentios, e os gentios, ouvindo isso, creram, todos aqueles que haviam sido ordenados para a vida eterna. Ordenados, separados. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 28. Nisto não há judeu, porque é pela fé. Não há judeu nem grego. Vamos conjecturar aqui. Nisto não há católico nem evangélico. Nisto não há espírita nem umbandista. Nisto não há homem nem mulher. Nisto não há judeu nem grego. Ou seja, não há nem judeu e nem gentios, outros povos. Porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Mas todos, irmão, todos. Interessante, né? Irmão, todos são filhos de Deus pela fé. Mas todos aqui são todos que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu acho que é ponto e vírgula lá. Ponto e vírgula. Para todos. Aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não é todos no sentido de todo mundo. É todos no sentido que tem a fé. Todos que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Não, Deus amou o mundo todo e todos agora estão com livre-arbítrio para crer ou não. Mas não existe livre-arbítrio para crer ou não. O dom da fé não é assim. Você pode até manipular alguém a acreditar em alguma coisa, como o sistema é expert nisso aí. Eles manipulam as pessoas a crerem nas suas falácias. Mas é diferente de manipular para você crer de fato em Deus como filho, ou Ele como pai. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre. É claro, Paulo está falando dentro do seu contexto, visto que Paulo ministrava para dois povos, tanto judeu, mas principalmente para os gentios, ou os gregos. Mas ele disse, quanto a ser filho de Deus, não há nem judeu, nem grego, nem servo, ou seja, escravo, no sentido literal, a palavra servo aqui era escravo lá no original, era alguém que tinha senhores, né, sobre as suas vidas, e Paulo estava dizendo, quem é filho de Deus, quem crê, crê. Pode ser judeu, pode ser estrangeiro, pode ser um escravo, que presta serviço ali ao seu senhor, ao seu dono, humanamente falando, ou ele também pode ser livre, independente. Porque poderia ocorrer isso na mente deles, né? E claro que ocorria. Não, eu sou filho de Deus, é como os fariseus disseram para Jesus, nós não somos filhos de prostituição, nós temos um pai que é Abraão. Na verdade, eles eram escravos do pecado. Mas eles não se viam como escravos. Então Paulo vem explicando que independente de ser judeu, grego, servo, escravo ou livre, não há macho nem fêmea. Não há o quê? Não há macho e nem fêmea. Então, tanto homem quanto mulher. Essa é a visão que Deus vê, tá? Deus não vê um terceiro sexo. Deus vê isso aqui, macho e fêmea. Não há macho nem fêmea, porque todos vós, não é todo mundo, é todos os que creem, sois um em Cristo Jesus. Pela fé.
Ser um em Cristo Jesus é estar unidos, ligados pela fé. Esta é a comunhão espiritual da igreja. Nós temos uma comunhão aqui física, né? Social, que é muito bom. Mas nós temos uma comunhão aqui com os irmãos na gravação espiritual. Apesar de eu não conhecer a maior parte, nunca estive pessoalmente com eles, mas nós temos uma comunhão genuína, porque é uma comunhão que procede do próprio Espírito, mediante a fé. Amém? Então a igreja não está dividida, a igreja de Cristo, a igreja dos homens que estão dividida. Alguém vai passar e vai dizer, essa igreja aí é dividida, porque essa igreja aí saiu dali, que foi para ali, e saiu dali, o pastor era aqui, agora é aqui. Não. Isso é na visão humana. Mas numa visão espiritual, todos nós somos um só no Senhor. Seja grego, seja patrão, seja servente de predeiro, seja o que for. Homem e mulher, todos sóis, um em Cristo Jesus. Então a fé, amado, é sim o DNA, é a nossa identificação de que somos filhos de Deus, mesmo porque nós não carregamos o nome na testa. Quem é filho, quem não é. É aquilo que está dentro de cada um de nós. E a palavra, a graça de Deus, Paulo escrevendo a Tito, a graça de Deus nos educa a deixar, quem vai deixar? Os filhos, uma vez que está na graça, ouvindo o Evangelho. A graça de Deus nos educa a deixarmos as paixões e as impiedades daquele presente século e no nosso tempo, neste presente século. Então a graça de Deus, ela atua, porque alguém pode dizer, então para que pregar o Evangelho? Se quem é filho de Deus é filho, não perde salvação. Para que pregar o Evangelho? Para educar você, para me educar. Porque se não fosse o Evangelho na minha vida, me passou coisas aqui na cabeça, eu seria um monstro. Porque se não fosse o Evangelho na tua vida, você seria um animal indomável, selvagem. Mas o Evangelho educa os filhos de Deus. Quantas vezes você não já teve vontade de machucar alguém, fazer mal a alguém? Talvez você não, mas alguém vai se identificar com o que eu estou falando. Mas como um filho, como alguém que temia a palavra, mesmo se a sua avó falou, olha, a Bíblia diz, não mata. Você temeu, você se preocupou. Então o Evangelho da Graça, ele vai nos educar, nos limpar. Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Paulo disse, a igreja, ela está santa, irrepreensível, sem ruga e sem mácula. Por quê, Paulo? Pelo lavar regenerador da palavra. É para isso que a palavra serve. Mas você prega que nós fomos predestinados, então não faz sentido pregar o Evangelho. Faz todo sentido. Imagine que alguém, vou usar um exemplo, nem sei se tem muito a ver, mas vou usar. Alguém me dá um filhote de leão. Acho que tem a ver. Alguém me dá um filhote de leão. Eu que sou amante de animais, imagino. Aí eu vou pegar aquele filhote de leão, vou chegar lá dentro de um quarto em casa, só porque eu gosto de leão, jogar lá, esperando ele crescer. O que é que vai acontecer? Ele vai me devorar, irmão. Agora, se eu cuidar dele, se eu ensinar, dar mamadeira na boca, né? Eu vou domando ele devagar. Ela vai ser domada. Quantos casos nós vemos aí, crianças pequenininhas, principalmente lá nas Filipinas, lá naqueles países, criança brincando com aquelas sucuris, né? Aquelas cobras enormes, tigres. Tem famosos aí que tem onças em casa e tal. Então, amados, tem que haver um ensinamento. Então a graça de Deus é justamente para ensinar o povo de Deus. A graça de Deus não vai ensinar quem não é filho, vai ensinar os filhos. Não é para você ser filho, é porque você é um filho de Deus que a palavra vem, corta, ministra, sara, cura, liberta e transforma. Vós sois um em Cristo Jesus.
Então a religião fica aí brigando. Não, a igreja certa é aquela, a igreja certa é aquela. Não porque essa igreja, não porque... Para que isso? Então quando eu olho para alguém que tem uma religião diferente, eu não olho ele como se fosse um perdido. Apenas ele não crê na sã doutrina que eu creio. Mas a religião não nos ensinou a sermos rivais. Não, se aquele não for da sua igreja, ele é um perdido. Se aquele for um espírita, ele é um perdido. Se aquele for um bandista, ele é um perdido. Não. Eu me relaciono bem com católicos, com umbandistas, com macumbeiros, sei lá o quê. E quando nós conversamos, eu vejo sim uma essência ali de filhos de Deus que creem em Deus, apenas não praticam o evangelho porque não conhecem o evangelho. E diga-se de passagem, nem todo mundo vai receber esta palavra para ter uma genuína libertação aqui na mente. Tem mais? Hein? Tito capítulo 1, versículo 1. Olha o que Paulo disse. Paulo, servo das suas paixões. Eu sou dono da minha vida, eu estou na graça. Eu sou dono da minha vida. Você não manda em mim, eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero. E tudo que eu quero fazer é porque Deus está operando através da minha... Servo aqui, lá do grego, é escravo, sim. Quando a palavra de Deus diz em Gálatas, o mesmo Paulo escrevendo, capítulo 5, permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos tornei a colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. É para você não deixar Cristo e se colocar debaixo de jugo de escravidão desses homens que ficam mandando trazer dízimo, fazer sacrifício, levar água, levar rosa, levar vassoura. Isso é religiosidade, é escravidão. É para você permanecer firme em Cristo. Não está dizendo que você é livre a ponto, porque o mesmo Paulo vai explicar, Gálatas 5:13, mas não usei da liberdade que vocês têm em Cristo para dar ocasião à carne. Por quê, Paulo? Porque nós devemos ser servo. E servo é o quê? Escravo de Cristo. Há quem discorde, mas eu preciso me considerar cada dia mais um escravo do amor de Cristo. Porque servo, a palavra traduzida por servo é escravo, sim. Não do homem. Você não é escravo de Elcio, você não é escravo do pastor X, do pastor Y, você não é escravo da religião, você não é escravo de ninguém. Mas quem recebeu a graça no Espírito, ele entende que ele é um escravo, um servo de Deus. Ah, não, eu não sou servo, eu não sou escravo, eu sou filho. Claro, irmão. Mas você só pode ser um servo de Deus ou um escravo de Deus justamente porque você é um filho. Porque você o serve por amor. É porque você é filho que você serve. Agora há filho que não serve, é outra coisa. É como aquela parábola que Jesus disse, olha, pegou um filho, ele conta uma parábola de 2 filhos, vai, faça isso. Aí um olhou para ele e disse, sim, eu vou fazer. Aí ele foi pedir para o outro, por favor, faça isso. O outro disse, não vou fazer. Passou-se o tempo, aquele que disse que ia fazer, não fez. Viu? O amor na teoria, né? Vou fazer, não fez. Agora o outro que disse que não ia fazer, a consciência doeu, ardeu, ele foi lá e fez. Eram os 2 filhos, mas um fez e o outro não fez. Um era servo. Um se submetia, um se sujeitava, porque se você pegar a analogia do escravo, era alguém que se sujeitava ao seu senhor. Se você pega essa analogia como alguém que serve a Cristo, você é um servo, nesse sentido, um escravo de se sujeitar, de servir em amor. Amém? Paulo, servo de Deus, ou escravo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo. Alguém que foi enviado, apóstolo quer dizer enviado. Alguém que o Senhor enviou. Apóstolo de Jesus Cristo. Segundo a fé de quem? Dos eleitos de Deus. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então observe, amado, que a fé, ela pertence aos eleitos de Deus. Então, como eu vou dizer que todo mundo é filho de Deus?
Os eleitos que são filhos de Deus. E a fé só pertence aos eleitos de Deus. E eu volto a falar, quando eu estou falando fé, eu não estou falando de crença. Estou falando fé do dom da fé. Não estou dizendo de acreditar em alguma coisa. Tem gente que acredita que não existe Deus. Para mim, eu digo que quem mais acredita é quem diz que não existe Deus. Não, eu não acredito em Deus. Ou eu acredito que Deus não existe. Mas tem sim. Segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, é isso que o Pai quer. Que nós tenhamos conhecimento da verdade segundo a piedade. Pessoas piedosas. Pessoas que sentem amor pelo próximo. Pessoas que se doam. Pessoas que se entregam. Pessoas que de fato são. E não que falam que são. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, o carinho que Paulo se referia a Tito, isso é confundido pela religião. Porque Paulo chamou Tito de filho. Porque Paulo disse que Timóteo era seu filho na fé. Aí eles pegam hoje aí e dizem assim, eu sou seu pai na fé. Eu sou o pai de vocês na fé. Tem um apóstolo bem famoso aí, que o segmento dele, a religião dele, evangélica, os membros chamam ele de pai apóstolo. Pai dos apóstolos. Por quê? Porque nasce desses versículos soltos, mal interpretados. Isso era uma forma carinhosa de Paulo se reportar a Tito, a Timóteo, que andava com ele, que tinha ali aquele vínculo, né, de pai com filho, como se você tivesse alguém mais velho. Por exemplo, ela deve estar assistindo, ou vai assistir ainda, não sei se acordou. Acorda, avó Josefa, lá em São Paulo, tem mais de 89 anos, eu acho. Ela me chama de meu neto, eu chamo ela de minha avó. Diz que vai vir aqui na Bahia para comer uma acarajé e passar um momento com a gente. 80 e poucos anos. Eu chamo ela de minha avó. Então você pode considerar alguém como o seu tio, seu pai, sua avó, seu avô. Isso era uma consideração e não uma doutrina. Para eu chegar aqui, você nasceu aqui, você é minha filha na fé. Aí a pessoa se sente na obrigação de se sujeitar a ponto de fazer tudo o que aquela pessoa diz em nome de Deus, porque entende que aquela pessoa é o seu pai espiritual. Os judeus, eles não viam os homens como seus pais na fé, eles viam Abraão como o seu maior referencial. Abraão, o pai na fé. E não é nosso, era o pai dos judeus. Porque o nosso pai é Deus, não é Abraão. A nossa fé vem mediante Cristo e não Abraão. A fé dos judeus vem mediante Abraão. A nossa, mediante Cristo. Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé, que nos é comum. Viu aí? A fé que era comum entre eles. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Segundo a fé que nos é comum. Há uma fé comum entre nós, entre o povo da graça de Deus, um povo que não se vende, que não se deixa levar pelo sistema, que não cede mais aos caprichos da religiosidade. Tito, capítulo 1, versículo 13, este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que seja o quê? Sãos na fé. Esse testemunho é verdadeiro. E o conselho de Paulo era, repreende aí, ó. O Judas usou a expressão exortar, Paulo usou a expressão repreender, que dá no mesmo, ou corrigir. Repreende aí, exorta com mansidão, tá? Eu posso repreender meu irmão, repreender é ensinar, tá bom, amado? Exortar é ensinar, e com mansidão, com sabedoria, porque senão, meu irmão, você não vai ganhar a atenção de ninguém se você não tiver sabedoria. Então, exorta,
repreende, mas repreende severamente. Mas esse severamente era para quem? Para aqueles que estavam naufragando na fé, aqueles que estavam enfermos na fé, para que sejam sãos na fé, para que sejam curados. Existem pessoas que, embora tenham essa fé, mas não batalham mais por esta fé, não desenvolvem mais. Queria apenas se livrar de um sistema, se livrou, recebeu a graça de Deus, mas acabou aí também, não desenvolve, não anda, não sabe, não cresce. Por quê? Como Judas falou, não batalha pela fé, e por quê? Estão enfermos, estão doentes. É aquela fé da boca para fora, mas não manifesta com os frutos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo a memória, ele estava ali exortando Timóteo, ele deu um puxãozinho de orelha, Timóteo. Eu não sei se era porque o pai de Timóteo era grego, e os gregos têm esse negócio de adoração, né, ao seu corpo, né? Ao seu físico, enfim. Existe até um provérbio secular, né? Quando alguém vê uma pessoa bonita, se é mulher ou se é homem, é uma deusa grega, um deus grego, né? Não tem esse ditado aí? Tem sim, vocês sabem que tem, não adianta dizer que não tem. Aquele é um deus grego. Eu já fui chamado de deus grego, você sabia? Só se for de deus grego mesmo, que agora só está o papuco. Mas vamos lá. Eu ouvi misericórdia? Amém? Não. Trazendo a memória, sim, como eu falei, Timóteo, por ser filho de grego, eu não sei se Timóteo estava ali com aquela síndrome de Narciso, né? Narcisismo. Então, eu não sei se Timóteo puxava a musculação, nada contra. Eu gosto também. Mas parece que Timóteo estava preocupado só com isso. Aí ele disse, Timóteo, o exercício corporal para pouco aproveita. Não é que não aproveita, aproveita. O exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade, a devoção, o evangelho, a graça, para tudo é proveitosa. Tanto nesta vida, como a que está por vir. Então parece que Timóteo andou um pouquinho preocupado, né? Como Marta, com as coisas da terra. E Paulo chamava a atenção como um pai, né, o carinho que ele se referia a Timóteo. Trazendo a memória, ele vai chamar a atenção, né? Trazendo a memória, a fé. Olha aí, irmão. Fé fingida existe. Fé fingida, amor fingido. Existe tudo isso. Trazendo a memória, a fé não fingida, que em ti há. Então Paulo sabia que Timóteo, ele tinha essa fé, esse dom. Mas ele disse, olha, é para trazer a fé não fingida, viu, Timóteo? É para manifestar uma fé não fingida. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd. Olha os referenciais que esse jovem pregador tinha, Timóteo. A avó dele era um exemplo de mulher de fé. Para Paulo ter falado desta mulher aqui, mediante a fé, meu irmão, ela não era uma evangélica, não, irmão. Ela era uma crente em Cristo Jesus, irmão. Ela era uma pessoa que se submetia à palavra, que se entregava. Tanto a avó como a mamãe dele, olha lá. A qual habitou primeiramente em tua avó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Viu aí? Na avó e na mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então esse dom da fé, ó Timóteo, essa fé que habita em ti, ela habitou primeiro na tua avó, ela habitou na tua mamãe, você teve a base na sua casa. Ah, mas meu pai era grego, Paulo. Não importa que seu pai era grego, mas a sua avó e a sua mãe deu exemplo de fé. É para que você é crente?
Meu pai não é crente, minha mãe não é crente, minha sogra não é crente, é uma serpente. Para que você? Não a minha, a do outro. Então, mano, as pessoas às vezes, é como você vai falar do evangelho, alguém diz assim, agora não, estou muito novo. Quando tu tiver só o papuco que tu vai servir a Deus, né? Aproveita a sua juventude, as suas forças aí, para de fato se entregar e viver este reino maravilhoso. Então essa fé habitava na avó e na mãe de Timóteo, e Paulo disse, eu estou certo que ela também habita em ti. Vamos lá, Timóteo 1,13, 2 Timóteo. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em quem? Cristo Jesus. A fé e o amor que há em Cristo Jesus. Porque a fé e o amor procede de Cristo Jesus. Todo o bem que você faz é Cristo em você. A fé e o amor há em Cristo Jesus. E nós somos um só com Ele. Amém? Tem mais? Tem. 2 Tessalonicenses 3:1. No demais, irmãos, rogai por nós, ou orai por nós. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então Paulo estava pedindo para a igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, para que eles rogassem, orassem por Paulo. Para quê? Para que Paulo arrumasse um casamento, já que Paulo não tinha mulher? Para que Paulo comprasse um carro ou um cavalo novo? Para que Paulo tivesse uma empresa? Eu vou orar para Deus te dar a chave da casa própria. Para quê, irmão? Coisa materialista. Que casa própria vai trabalhar. Faça alguma coisa. Não, eu estou numa igreja que a igreja ora para eu ter carro, ora para eu ter casa. Se fosse assim era fácil, eu também ia. Eu ia dizer, ora aí que eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa boa, eu quero ter isso e aquilo. Depois que eu ganhasse, eu ia embora. Mas não é assim, irmão. Então as pessoas de fato não querem se relacionar com Deus, querem se relacionar com benefícios em nome de Deus. E o que Paulo pedia nas orações era para que a palavra tivesse livre curso e que a palavra corresse. Eu vou ficar aqui pedindo para você orar por mim, para eu conseguir isso, conseguir aquilo? Quer orar por mim? Ora para eu ter saúde, para eu ter sabedoria, mais e mais e mais e mais. Só isso basta. Para eu nunca perder essa vontade de levar esta palavra adiante. Isso é oração que eu recebo. Para que a palavra tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então a palavra entre eles era glorificada. Hoje, a palavra entre nós, não aqui da graça, mas entre o povo, é blasfemada e não glorificada. Porque glorificada é a palavra que você recebe em graça. Que em Jesus você está perfeito, que salvação não se perde, que você é um abençoado com todas as sortes de bênçãos. Então esta palavra é glorificada no povo da graça, mas no povo do sistema ela é blasfemada, porque eles dizem, que igreja é essa que não batiza nas águas? Que igreja é essa que não dá dízimo? Que igreja é essa que não tem óleo para derramar na cabeça? Irmão, olha o que a palavra de Deus diz, não importa. Eles não glorificam a palavra. Eles glorificam os estatutos e os rudimentos das igrejas religiosas ou igrejas evangélicas. 3:2. E para que sejamos livres de Satanás, que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. É de todos? Não, não é de todos. A fé, Judas disse, que é dos santos. A fé, Paulo disse, que é dos eleitos. E a fé, Paulo disse, que não é de todos. Perceberam, amado? Então a fé não é de todos. Nem a fé para crer em Deus e nem a fé
para crer no Evangelho da graça. Então não tente convencer ninguém a receber esta palavra, porque esta palavra, ela é ministrada para o Espírito. Então não adianta você querer empurrar goela abaixo, que não vai funcionar, irmão. Não vai funcionar. Você fala, ministra, um planta, o outro rega, e Deus vai dando crescimento. Se não crescer, não adianta você ficar lá com o regador. Esperei com paciência no Senhor, eu vou esperar crescer. Não, se Deus não deu crescimento, você vai perder tempo. É por isso que eu bloqueio um monte de gente aí que entra no canal, me xingando, dizendo que eu vou para o inferno, isso, aquilo. Eu vou lá e bloqueio logo. Não adianta. Se eu estou semeando a palavra, Jesus disse que o semeador saiu a semear, semeia a palavra, mas a palavra cai num terreno fértil, ela produz. Mas se ela cai no meio do caminho, é pisada, se ela cai entre as pedras, não cresce, não desenvolve. Então não adianta eu tentar ficar respondendo ninguém. Tem um que passa mensagem para mim direto, tentando me ensinar o Apocalipse. Eu vou e bloqueio. Não vou perder tempo. Então fique na sua, meu amado. Porque a fé não é de todos. Nem para crer que é filho, e nem para crer no Evangelho da graça. Então, se você crê lá na gaiola do sistema, no paga-preço, vá, fique em paz. Nós não estamos aqui tentando encher esse espaço de pessoas, que vocês sejam manipulados e que andem. Não. O que nós queremos é encher a mente de vocês da graça de Deus. Olha lá, tem mais? Tem. 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. É interessante, né? Quem é o maligno aqui? Vocês pegaram aí, não? Aí eu pego esse texto isolado. Fiel é o Senhor, amados, que vos confirmará e vai guardar vocês do diabo. Vai guardar você da pombagira, vai guardar você do tranca-rua. Fiel é o Senhor, porque, oh glória, xaramanaia. Que xaramanaia, irmão? Viu? Mas o Senhor é fiel, Ele vai guardar você do maligno, porque o demônio não tem poder sobre a sua vida. Não. Explique esse negócio direitinho aí, irmão. Para que sejamos livres de quem? Homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Homens dissolutos e maus, que não possuem a fé, porque a fé não é de todos, são malignos, são perversos. Homens dissolutos e maus, esse é o contexto. E não botar aqui um diabo de chifre, nada disso. Esse 171 a gente comia na religião, na graça a gente come o alimento sólido. Mas fiel o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Paulo disse nesta mesma carta: eu queria ter com vocês, eu queria me encontrar com vocês, eu queria ter comunhão com vocês, mas Satanás me impediu. Aí tem um famoso aí que ele diz: sai da frente, Satanás. Que Satanás? Paulo vai dizer que Satanás lá eram os judeus que mataram os profetas, mataram Jesus e estavam impedindo Paulo de pregar o evangelho que promove a salvação. Satanás, maligno, diabo, tudo está correlacionado a grupos, hortes espirituais, grupos de pessoas da maldade que muitas vezes estavam atuando aonde? Nas regiões celestiais, manipulando o povo de Deus. Pai espiritual. Assim está hoje, cheio de pais espirituais aí, enganando o povo, em nome de Jesus. Misericórdia, né? 2 Tessalonicenses 1:3. Sempre devemos, irmãos, é sempre alguma vez? Sempre. Tá ruim? Dê graças a Deus. Tá bom? Dê graças a Deus. Tá ruim? Tá bom? Continua dando graças a Deus. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é justo, porque a vossa fé cresce o quê? Muitíssimo. Jesus disse, é como um grão de mostarda, pequenininho, mas ela cresce e se torna
uma grande hortaliça, né? Então Paulo disse que a fé, ela crescia muitíssimo. Mas por que é que essa fé crescia? Porque havia uma prática, um exercício, havia uma exortação, havia uma repreensão, havia uma correção para que os irmãos desenvolvessem aquela fé. Tem irmão na graça, eu vou pegar você. Tem irmão na graça que não gosta desse tipo de mensagem. Eu já sei que essa mensagem aqui nem todos gostam de ouvir. Ah, pelo tema eu nem vou assistir, eu já conheço. E são essas mensagens que mais edificam. Ah, eu gosto quando o irmão fala lá do céu de Paulo, do inferno de não sei de quem, aquelas palavras assim que eu nunca entendia e agora eu estou entendendo. É, irmão. É bom também você aprender isso. Mas essas mensagens aqui são aquelas que faz com que sejamos cristãos no dia a dia. E isso é que amadurece a igreja. Isso é que edifica a igreja. E não apenas saber, não dou dízimo, língua estranha em idiomas de homens, legal, legal, muito bom. Mas se não houver prática nisso aqui, se não houver amor nisso aqui, Paulo disse, posso ter fé para transportar monte, queimar meu corpo, vender minhas riquezas, e não adianta nada. Porque a vossa fé cresce muitíssimo, e juntamente com a fé, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com... Olha que lindo, né, irmão? Se a fé cresce, o amor aumenta, de uns para com os outros. Observou que se você tem fé, o amor está junto, e se tem amor, a comunhão e a cuidado dos irmãos. Amém, queridos? E é isso que nós não devemos perder. Esta fé que promove o amor, que traz comunhão e traz cuidado. Isso é apacentar em amor, com o dom que Deus deu. Isso, e quando eu falo apacentar, não é porque eu estou aqui instruindo, não. Apacentar é cuidar. Eu cuido aqui, você cuida aí, nós cuidamos em casa e vamos cuidando uns dos outros pela fé e pelo amor que está em cada um de nós. 1:4, 2 Tessalonicenses. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas, né? Tá ali no plural, porque eram as comunidades separadas. Nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé. Em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então havia perseguição e aflição, mas eles suportavam por causa da paciência e da fé. Tem gente hoje que não aguenta. Ô irmão, eu queria ser crente da graça, mas a minha mulher em casa não aceita. Ô irmão, eu queria ser crente da graça, mas o meu filho disse que eu estou desviada. Você é crente mesmo, irmão? Tem certeza? Está ali minha mulher ali, ó. Claro que ela não vai fazer isso nunca. Porque Deus, a mesma fé que havia em Elode, né? Havia em Eunice, havia em Timóteo. Então é essa que há em mim e é essa que há nela. Glória a Deus. Mas se a minha mulher chegasse para mim assim, e dissesse, ou eu, ou essa graça aí, eu dava até o dinheiro da passagem. Sabe por que eu dava? Porque eu já fiz isso no passado. E olha que eu era legalista. Olha que eu era legalista. E olha que eu estava apaixonado. E olha que já fazia plano para casar. Crente falso. Eu estou desconfiado. Está desconfiado? Fiquei sozinho 4 anos. E ela lá me esperando, achando que eu ia voltar. Eu disse, por amor a Cristo, com sinceridade diante de Cristo, eu não abandono meu Cristo por nada. A minha filha chegou ontem em casa, eu podia dar um puxão de orelha nela, né? Ela ontem chegou em casa, 5 aninhos, né? Aí a gente chegou ontem e tal, conversando, ela disse assim, deixa eu tentar lembrar aqui para não pecar. Ela disse assim, papai só ama Deus. Foi isso? Só liga para Deus. Porque ela vê, né, eu gravando vídeo e lendo Bíblia e tal. Papai, só está ligando para Deus. Porque às vezes ela pega um diacho de um tal de um Ken. Você sabe o que é Ken? Quem? Quem é um boneco? Quem será? Um boneco. Ela pega esse tal desses Ken e fica dizendo que esses Ken parecem comigo. Fica mostrando a barriga, mostrando o cabelo. Papai, vem brincar com quem? E eu não tô com quem paciência para isso, né, irmão? Às vezes eu brinco um pouquinho, mas não é toda hora. Aí ela tá vendo lá, eu lendo a Bíblia, eu digo, Safira, silêncio, vou gravar um áudio aqui, fecha o quarto, tal. Aí ela chegou em casa ontem falando isso.
Papai só pensa em Deus. Eu falei, Safira, eu não penso em você também não? Eu não cuido de você também não? Ela, Quando foi hoje de manhã, você não sabe o que aconteceu. A gente está se arrumando para vir para quem? Para aqui? Tá, Safira. Eu sou casa de Deus. Eu falei, você está cantando casa de Deus? Ela, tô. Eu falei, por quê? Ela, porque eu gosto que nós somos casa de... Nós é casa de Deus. Nós é casa de Deus. Eu falei, mas ontem você estava falando que eu só penso em Deus. Ela, papai, mas eu também penso em Deus. Aí começou, tipo, me chantagear, que ela também pensa em Deus. Sabe? Menino! Então, amado, eu estava falando de perseguição e aflições que suportais. Então, às vezes, as pessoas não querem suportar uma aflição, uma perseguição. Por amor a Cristo. Não estou aconselhando ninguém a brigar por causa da graça, não. Você crê? Amém. Segure aí. Esteja pronto para sofrer perseguição, aflição, até mesmo dentro da tua própria casa. Não é para brigar, não é para separar. Teve um casal que se separou e disse, porque eu estou na graça, ela está na lei. Para com isso, irmão. A não ser se a pessoa quiser ir embora, né? Vai fazer o quê? Ontem eu recebi uma chamada aqui no meu WhatsApp, não vou falar o nome que não interessa a vocês, mas o irmão falou assim, irmão Elson, minha esposa me abandonou, foi embora. Eu falei, foi mesmo? Foi. Irmão, porque eu falei que não ia voltar para o sistema. Eu conheci a graça aí, ouvindo vocês, e eu falei que não ia voltar para o sistema. Só que o pastor fez uma lavagem na cabeça da minha esposa, mas enfiou tanto cargo na vida da minha mulher, que a mulher agora é dirigente disso aqui, é levita disso aqui, do departamento disso aqui. A mulher está cheia de cargo na igreja, que não tinha tempo mais para a família e para casa. E ela disse, ou você me acompanha, ou eu te largo. Aí ele disse, não tem como, minha filha. Não tem como, a graça me cortou, pode ir. Foi o que ele falou para mim. Está gravado aqui no áudio. Pode ir para o seu sistema, mas eu não posso mais, não tem como. E aí o pastor começou a dizer que ele estava com o diabo, e a mulher acreditou, e aí largou o cara, foi embora. E aí ele está sozinho aí, mas está na graça. Vamos lá. 1 Pedro 1,5. Irmão, vou terminar. E vós também, pondo nisto mesmo, toda diligência, né? Tem que ter diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude, o poder lá. Tem fé, tem a virtude. E a virtude, a ciência, o conhecimento. A fé está lá mesmo. Tem que ter. É o DNA dos eleitos, é o DNA dos filhos de Deus. 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Mas é todo mundo que tem a fé? Não. Todo que é nascido de Deus. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa vitória, a nossa fé. Porque quem é nascido de Deus, ele tem essa fé. E essa fé faz com que ele vença todas as coisas. Hebreus 4,2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naqueles que a ouviram. Teve pregação? Teve. Irmão, hoje foi uma bênção. Teve mensagem? Teve. Teve uma palavra? Teve. Mas teve fé? Misturou a pregação com a fé? Não misturou, então... Você ouve uma palavra dessa, aí você sai daqui, você não mistura esta palavra com a fé para a colocar por prática, não adianta nada. É só uma palavra, é só um livro que entra por aqui e sai por cá. Então perceberam que a fé é fundamental naqueles que ouvem a palavra? Isso é uma fé inteligente, não é inteligente como eles falam para sacrificar e fazer isso e aquilo. É fé na palavra. Então a palavra não adiantou para aqueles que ouviram, porque ouviram, mas não misturou a palavra ou a pregação com a fé. Se não mistura a pregação com a fé, não adianta. 11:1 Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. A fé é o firme fundamento.
Você está firmado em Cristo mediante a fé. A fé é o firme fundamento, é o selo, é a garantia. É a fé. Hebreus 11:6. Ora, sem esta fé, sem fé, interessante. Para Deus tudo é possível. Eu encontro algo que é impossível para Deus. Duas coisas que é impossível para Deus. Você sabia que tem coisa que é impossível para Deus? Como assim, irmão? A palavra diz que é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. E aqui, é impossível Deus ser agradado sem fé. Olha lá. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe. Então, sem fé, você não agrada a Deus. Ah, mas eu conheço a graça. Mas não agrada a Deus, porque não tem fé, não pratica, não mistura. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, fé, que Ele existe, fé, e que é galardoador, abençoador dos que o buscam. 1 Timóteo 5:8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, abandonou a fé, e é pior do que o infiel, pior do que o incrédulo. Estamos terminando. 1 Timóteo 1:5. Ora, o fim do mandamento é o amor. Esse foi o mandamento que Jesus deu, né? Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé, porque só existe uma, de uma fé não fingida, como ele falou para Timóteo. Hebreus 12:2. Olhando para o pastor, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, ou à destra da majestade. Mas aqui, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Então não é olhando para o marido, não é olhando para a esposa, não é olhando para o filho, não é olhando para o pastor, não é olhando para o pai, não é olhando para Jesus. Olhando para Jesus, não é olhando para a igreja X, é olhando para Jesus. Olhando para o Cristo vivo, o Hamashia. Olha lá, Romanos 15:13. Ora, o Deus de toda esperança vos encha de todo gozo, alegria e paz na vossa fé. Existe fé? Então Deus vai encher você de alegria, vai encher você de paz. Aonde? Na vossa fé. Se você não tem fé, como é que você vai esperar alegria? Oh, irmão, estou meio triste. Oh, Deus, como eu queria me alegrar. Mas não tem fé para isso. Não crê que Deus o alegra. Você já acordou daquele jeito? Eu já acordei desse jeito, irmão. A mulher, às vezes, diz que é porque está naqueles dias. Mas homem, como a gente não vai usar aquela... né? A gente não vai usar essa desculpa. Mas nós também, homens, às vezes acordamos, sabe? Tem dia que eu acordo assim. Não dormi direito, o olho está meio inchado. Aí eu tenho uma alergia, uma rinite alérgica. Oh, meu Deus, uma luta, de manhã eu fico espirrando. Aí eu fico coçando o olho. E aí eu vou me recuperando, até o sol esquentar para, sabe, começar a respirar melhor. É uma luta, irmão. Mas eu tenho fé que aquilo é um momento, vai passar. De repente eu me alegro, ouço uma mensagem, ouço um louvor, alguma coisa do tipo, e me alegro. Mas isso é o quê? Pela fé. Pela fé, Jesus traz paz, traz alegria no teu coração, irmão. Isso pela fé, para que abundeis em esperança pela virtude de quem? Do Espírito Santo, irmão. Tudo pela fé. Encerramos. Tem gente aí já me olhando com fome. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. Olha o bom combate da fé aí. Combati o bom combate.
acabei a carreira. E fez o que com a fé? Guardou. Amém? Guarde a fé, meu irmão. E continua combatendo esse bom combate em Cristo Jesus.